Leitura do livro O Romper da Cura, autor Randy Clark, capítulo 12, Deixando o entulho para trás. Realizaste sinais miraculosos e maravilhas no Egito, e continuas a fazê-los até hoje, tanto em Israel como entre toda a humanidade, e alcançaste o renome que ainda tens. Jeremias 32, versículo 20. Para resumir, o que aprendemos até agora sobre criar uma atmosfera que convide o romper da cura? Descobrimos que para construir um muro de cura na igreja, um muro que ruiu em muitos aspectos, devemos fazer duas coisas importantes: criar uma atmosfera de fé para a cura e nos arrepender de nossos sistemas de crenças falhos. Para nos prepararmos para a criação dessa atmosfera de fé, precisamos primeiro remover falsos ensinamentos, ou que temos chamados de entulho, de várias posições, que têm se tornado parte do sistema de crenças que dificultam a fé. Crenças que encorajam o ceticismo e que explicam a cura, nunca mais trazendo-as ao nosso entendimento. Precisamos nos arrepender desses sistemas de crenças. A palavra grega para arrependimento, metanoia, significa literalmente mudar a maneira de pensar. De que maneira precisamos mudar o nosso pensamento? Esse é o assunto da parte 1 desse livro. Em cada um dos 11 capítulos anteriores, vimos entulhos específicos que precisamos remover, como uma espécie de checklist para ajudá-lo a completar esse processo. Vamos rever rapidamente as várias partes que compõem esse entulho. Primeiro precisamos saber que existe uma boa razão para acreditar que o espinho na carne de Paulo não era uma doença ou enfermidade, mas na verdade representava a posição de outras pessoas. Também precisamos ver que esse espinho foi dado a Paulo para impedi-lo de se tornar muito orgulhoso a respeito de sua revelação ou visitação celestial. E poucos de nós precisaremos de nos preocupar por termos os tipos de visitações e revelações celestiais tidas por Paulo. Em segundo lugar, precisamos reconhecer que, por muito tempo, temos atribuído a falta de curas e milagres que vemos a soberania de Deus ao invés da nossa falta de fé, santidade e pureza na igreja. Devemos notar que quando mudamos nossas expectativas, a porcentagem de pessoas que vemos sendo curadas também muda, e muitas mais são curadas do que antes. Esse fato assinala que a questão não é a soberania de Deus, mas a nossa falta de entendimento a respeito da cura. Nossa teologia pobre e inadequada era o problema. Em terceiro lugar, precisamos perceber que o ataque à fé relacionada ou baseada na cura deve acabar. Uma fé que não depende do miraculoso não é uma fé superior. Precisamos reconhecer que, de acordo com o Evangelho de João, a fé é quase sempre vista em conexão com algum sinal, cura ou milagre. A visão negativa sobre a conexão entre a fé e o sobrenatural é baseada em crenças liberais e antissobrenaturais, e não no ensino claro das Escrituras. Em quarto lugar, para manter a integridade e a confiabilidade, precisamos evitar toda a propaganda excessiva ou exagero em nossas afirmações. Como aqueles que estão ministrando podem esperar que aquelas pessoas acreditem em seus relatos quando eles estão fazendo afirmações exageradas o tempo todo. Eles falam, muitas vezes um pouco alto, em certos momentos sobre como o poder de Deus está manifestamente com eles, quando claramente ele não está tão profundamente presente quanto eles dizem. Isso danifica sua credibilidade, enquanto prejudica a atmosfera que eles estão tentando construir para a cura. Em quinto lugar, precisamos evitar o oposto da propaganda exagerada, que é a falsa humildade.
Não podemos permitir que fiquemos intimidados em reconhecer honestamente o que Deus está fazendo em nosso meio e em nossos cultos. Devemos compreender o alto grau de importância que a própria Bíblia coloca no testemunho e devemos falar sobre as grandes coisas que Ele está fazendo. Em sexto lugar, precisamos abandonar a crença de que é a vontade de Deus que a cura não seja norma. Precisamos substituí-la pela crença de que Deus deseja que a cura seja a experiência normal da igreja. Em outras palavras, precisamos substituir nossas baixas expectativas por expectativas maiores. A cura era a norma no ministério de Jesus. A cura era a norma na vida da igreja apostólica, como registrado no livro de Atos e nas cartas do apóstolo Paulo. A cura era a norma nos primeiros 300 anos da igreja. Hoje, para grande parte da igreja ao redor do mundo, a cura se tornou norma novamente. Em sétimo lugar, precisamos abandonar o sensacionalismo porque ele é baseado em vários mal-entendidos. Ele compreende de forma incorreta o propósito dos milagres. Eles não foram dados simplesmente para credenciar a doutrina correta, mas como parte do Evangelho ou das boas novas da chegada do reino. O sensacionalismo também aplica uma metodologia histórica inconsistente e uma hermenêutica bíblica defeituosa, resultando em vários problemas-chave dentro dessa posição, como ignorar o papel do Espírito Santo, além da salvação e muitas passagens do Novo Testamento, que suportam a visão da continuidade dos dons. E, finalmente, o sensacionalismo ignora o fato de que curas, milagres e outros dons do Espírito estão ocorrendo em todo o mundo hoje, com uma evidência tão grande que ninguém pode, de fato, ignorar ou explicar. Em oitavo lugar, devemos perceber que uma visão de mundo deísta e liberal não é bíblica. Devemos rejeitá-la, não apenas porque nega o ensinamento claro das Escrituras, mas também porque nega a experiência clara da igreja hoje. Muitos professam que os cristãos deveriam acordar para o fato de que vivem suas vidas como deístas, ao invés de teístas. Eu não acredito que a interpretação deísta da cristandade, onde o Criador não se envolve pessoalmente com aqueles que ele criou, seja ortodoxa. Eu acredito que seja herética. Ainda assim, muitas pessoas vivem o estilo de vida de um deísta, mesmo enquanto afirmam adotar uma teologia teísta, onde Deus se importa e se envolve com a sua criação. Em nono lugar, devemos rejeitar o ensino de que a doença é nossa cruz para carregar. As passagens bíblicas que retratam o sofrimento sobre uma luz redentiva e positiva se referem à perseguição e ao sofrimento por causa do Evangelho, não à doença. Por anos, muitos comentadores têm lido nesses textos o sofrimento físico causado pela doença e pela enfermidade, quando de fato os textos se referem à perseguição e à tribulação. Em décimo, devemos ter um entendimento psicológico e bíblico das emoções. Podemos acrescentar que existe um lugar bíblico saudável para as emoções em nossas vidas espirituais, ao mesmo tempo em que limitamos os excessos. Precisamos evitar o medo da emoção, que existe por trás do uso negativo dos termos entusiasta ou entusiasmo. Ao mesmo tempo em que evitamos o emocionalismo baseado na crença de que ele é necessário para o mover de Deus, que eles trabalhem ao nosso favor. Embora o emocionalismo seja adequado para expressar gratidão e alegria quando ele se move, de fato seria estranho se nós não fizéssemos, seu mover não depende das alturas ou profundidades de nossas emoções. E por último, o número 11 da nossa lista de entulhos teológicos que devemos remover é que não podemos jogar fora o beber junto com a água do banho,
quando se trata do ensino do movimento da palavra da fé. Não devemos permitir que os argumentos ad hominem sobre alguns poucos representantes que criam o que pode ser visto como um espantalho ridículo nos convençam que esse espantalho é uma representação fiel dos melhores professores do movimento da palavra da fé. Agora que fizemos algum trabalho pesado, removendo o entulho de que precisávamos nos livrar, irei dar muito mais atenção ao assunto fé na parte 2, que começa agora. Lá iremos mudar nosso foco para uma nova direção, deixando o entulho para trás e nos concentrando no que podemos fazer para construir um muro sólido de fé, para que mais curas e milagres ocorram. Vamos agora examinar as coisas específicas que podemos colocar no lugar para criar uma atmosfera de fé que nos fará ver um romper de cura. Glória a Deus. E chegamos ao final de mais um capítulo. Você que está sendo edificado, abençoado através dessa leitura, deixe o seu like, compartilhe com outros irmãos, se inscreva no canal e acompanhe o nosso conteúdo de leitura.